Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 263. A Gênesis capítulo 15, o tema transfiguração, só que nós vamos voltar agora no capítulo 14, no tema aparições, transfigurações, na questão de número 35, porque aqui Kardec, no tema transfigurações, você se lembra que eu pedi para você, com todo respeito, anotar o número 39. Então nós já tratamos o número 39, mas logo à frente Kardec nos deixa uma outra opção, que é o retorno na questão de número 35 e seguinte, está escrito aqui, né? Então agora nós retornamos aqui na aparições, transfigurações, na questão de número 35. Então olha só para você ver a respeito das aparições e transfigurações. Então Jesus, lá no Monte Tabor, ele transfigurou. Pois bem, ele invocou os espíritos de Moisés e Elias. Invocou. Quer dizer, Pedro, né, e Tiago e Lucas, se não me falha a memória aqui, porque é muita coisa na cabeça aqui, né? Pedro, Tiago e João. Isso, Pedro, Tiago e João. Eles viram Jesus conversando com os dois espíritos, tanto de Elias quanto o de Moisés. Então, porque eles viram, quer dizer, vidência, viram, né? Através da vidência, eles viram os espíritos. Então a doutrina dos espíritos trata tudo a respeito disso. Trata a respeito de transfigurações, trata a respeito de aparições, né? Então são fenômenos que faz parte da natureza divina, faz parte da natureza do espírito evoluído, mais evoluído, menos evoluído. Eu costumo dizer assim, é evoluído? Então tá beleza. Esse tudo pode, né? No bom sentido. Não é evoluído? Não. Então ele vai ter que ajoelhar no caroço de milho mesmo. Então, olha só para você ver, na questão de número 35, aparições, transfigurações. Kardec que nos recomendou essa questão. Então, olha o que Kardec diz aqui, ó, nas aparições e transfigurações. Porque você viu que lá na frente, no Monte Tabor, Jesus transfigurou. Mas olha aqui o porquê, ó. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Mas, como é formado de substâncias etéreas, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Olha só para você ver. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, no estado normal do perispírito, né, é invisível, ele é invisível. Mas como é formado de substâncias etéreas, o espírito, em certos casos, agora esses certos casos é evolução, viu, gente? Não tem outro modo, não. É evolução, em certos casos. Pode, por ato da sua vontade,
Então, o espírito mais evoluído, pela vontade dele, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. O perispírito, através da vontade do espírito. Só que o espírito precisa ser lá um pouco evoluído, porque senão ele não consegue esse domínio molecular sobre o perispírito. Então, isso é na condição de espírito mais evoluído e que já tem ele um certo conhecimento, né, de como manipular todas essas energias. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos fora das leis da natureza. Você viu só? Nada ocorre fora das leis. Nada tem esse de mais extraordinário. Esse fenômeno não tem nada de extraordinário, mas que se torna visível quando condensado. Então, o perispírito ele se torna visível quando condensado pela vontade imposta do espírito sobre ele. Agora, é preciso entender, como já dissemos, que o espírito necessita de um grau de evolução maior para poder ter controle e domínio sobre todas essas energias e todos esses elementos, para imprimir ali no perispírito aquela aparência, aquela vontade, aquele desejo e tudo mais. Conforme o grau de condensação do fluido perispíritico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa. Olha só para você ver. Conforme o grau de condensação do fluido perispíritico, conforme a evolução, né, do fluido perispíritico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, não sendo lá visível, tangível, e sim vaporosa, né? Às vezes vaga e vaporosa. É quando, por exemplo, você diz assim: nossa, engraçado, parece que eu vi passar ali um vulto. Isso é uma aparição vaga. Ou, às vezes, bom, nós já tratamos do vulto, né? Ou você olha assim, dá lugar assim, você... Desculpa. Você olha em determinado lugar assim, né? Você está em algum lugar, de repente você olha lá assim, você vê uma imagem de uma pessoa, mas vaporosa, né? Como se fosse um corpo constituído de um holograma, como se diz, né? Na tecnologia aqui na Terra, como se fosse um holograma, como se fosse uma fumaça. Vamos explicar por esse lado. Vaporosa. Só aquele vapor. Igual, por exemplo, fumaça de cachimbo. Só aquela fumaça vaporosa. De outras vezes, mais nitidamente definida. Olha só. Então, de vagas passou para vaporosas e de outras vezes mais nitidamente definida, mais tangível, que você pode chegar até e tocar, cumprimentar, abraçar, apertar, sentir o cheiro da pessoa. Sentir até o cheiro da pessoa.
Doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Tá vendo só? Eu acabei de dizer. Doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Então você, por exemplo, eu desencarno. Vamos pensar por esse lado. Não, eu vou tratar assim, não, fica mais fácil. Eu desencarno, tá? E depois de alguns meses, a depender da minha evolução, né? Se for mais, né? Um pouquinho, tomara que os grãozinhos de milho ajudem, né? O joelho, porque o joelho tá esfolado. E os morimbons tá atacando para todo quanto é lado. Então, eu posso, se eu quiser, eu posso, se você tem sensibilidade, assim, sensibilidades mediúnicas, como no caso, assim, vamos tratar assim, vidência. Se você tem uma mediunidade, assim, de vidência educada, eu posso, se eu quiser, eu posso, né, aparecer a você da seguinte forma, com aparência muito vaga. Nossa, vi um vulto ali. Nossa, mas um vulto parece com o Luiz. Ou eu posso aparecer para você só aquele vapor, né? Aí você olha e fala, nossa, mas aquele vapor ele parece com o Luiz aquele vapor. Ou eu posso aparecer para você também mais nitidamente definido. Você olha lá, é o Luiz mesmo. Ou eu posso também aparecer para você bem tangível, que você pode chegar, pegar na minha mão, nós podemos nos abraçar, nos cumprimentar ali e tudo mais, e podemos até conversar ali. Agora, veja bem, o espírito ele se torna tangível àqueles que ele quer aparecer. Não é porque o espírito se tornou tangível a você e que você, no meio de um grupo de 10 pessoas, que as outras 9 pessoas, elas vão me ver. Não. Ah, mas e se as outras pessoas também têm vidência? A vontade do espírito é que prevalece, gente. O telefone toca do plano espiritual para o plano terra, não é da terra para o plano espiritual. Por isso muitas pessoas dizem assim, eu queria ver o espírito de Vicente Menezes, de Euri Barçandu, eu queria ver o espírito... Não adianta você querer ver. Não adianta. É lógico que a gente precisa de todo um aparato de conhecimento, de disciplina, de educação, de caráter, de moral. Mas o espírito é quem determina. Então, por exemplo, você está num grupo de 10 pessoas. O espírito aparece apenas para você. E não só aparece para você, como na condição de tangível. Você pode pegar na mão dele, abraçá-lo. Você pode sentir o cheiro dele. Que mais ninguém ali o vê, o sente. Mas ele apareceu tangível para você. Não apareceu para mais ninguém. Mas o tangível não é aquilo que todo mundo pode ver? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se o espírito quiser ser visto pelas 10 pessoas, as mais 9 pessoas que estão com você, ele é que tem em mãos esse comando, mais ninguém. Se ali você
abraçado com aquele espírito ali tangível para você. Se você dissesse para as outras pessoas que estão ali videntes também, olha, eu estou abraçado aqui com o Luiz Antônio. As outras pessoas olham e falam assim, mas eu não estou vendo. Aí eu digo para você assim, diga para as outras pessoas que aqui estão presentes, que por decisões maiores e por motivos que eles desconhecem, porque existem vários fatores envolvidos, eu prefiro que nesse momento só você, dentre os 10, me veja. Você leva ao conhecimento daquelas pessoas. Olha, o Luiz Antônio aqui acabou de me dizer que, por motivos maiores, nesse exato momento, ele se torna tangível só a mim e a mais ninguém. Como eu posso também, o espírito ali pode permitir que umas 2 ou 3 dentre aquelas 9 pessoas ali o veja. Tangível também. Às vezes, tangível a você e nítida para uma outra, que não é tangível, e vaporosa para uma outra, e muito vaga para uma outra. 3, 4 fenômenos natural ao mesmo tempo. Isso tudo graças à vontade do Espírito, o conhecimento do Espírito e o perispírito, o qual aquele Espírito imprime todo o seu desejo. Porque você sabe que o perispírito é lógico que não é só isso, mas a gente classifica dessa forma para ficar mais fácil. O perispírito é o condutor dos desejos e dos sentimentos, né, das vontades e tudo mais do espírito. Então, tudo está no perispírito, mas o espírito utiliza-se tudo daquilo que encontra-se no perispírito, mas não basta o perispírito ser o detentor de todos os elementos. Ele precisa de algo mais que se chama-se vontade, que é o que ele não tem. Ele precisa de inteligência, que ele não tem, porque o perispírito não é inteligente. Olha só, você vê como é que é as coisas. O perispírito não é inteligente. O perispírito não tem. Ele não é detentor do atributo vontade. Inteligência, vontade é atributo da alma, é atributo do espírito, que sobrepõe ao perispírito, que é detentor de todos esses elementos fluídicos, auridos todos na atmosfera da Terra, quando o ser se programa ao retorno ao corpo físico. Interessante tudo isso, né? Então, olha só, tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. O Luiz Antônio, ele se apresenta a você assim, tão real, tão tangível, que você pensa assim, você fala assim, mas o Luiz Antônio não desencarnou? Ué, eu tô aqui apalpando ele aqui, ó, tô batendo nele, tô fazendo até barulho. Olha só o cheiro do perfume dele. Que perfume é esse, hein? Ah, eu sei que perfume que é. Nossa, Luiz Antônio, mas no plano espiritual você ainda está usando esse perfume ainda? Sim. Luiz Antônio, mas me diga uma coisa, você desencarnou mesmo? Desencarnei, ué. Mas e essa tangibilidade aqui tão nítida? Alguns atributozinhos que a gente tinha guardado na mala, né? Porque aqui no corpo físico as pessoas, nós não conhecemos ninguém. Depois que a pessoa retorna à pátria espiritual, é que nós abrimos as malas e
e passamos a enxergar o que cada qual levou para a pátria espiritual, né? Dentro da sua mala. Por isso nós não podemos ignorar ninguém. Então, Kardec continua assim, ó. São frequentes as aparições vaporosas, forma sobre a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras. As tangíveis são mais raras. Agora, as vaporosas, elas são mais frequentes, né? Principalmente as pessoas quando desencarnam e que são atraídas pelos familiares e que os obsidiam demais, né? Então, aquelas pessoas que são atraídas para dentro de casa, então, por exemplo, uma pessoa desencarna, mas a pessoa quer se melhorar, eu não sei, e a pessoa ainda está naquela confusão ainda, e as pessoas ficam atraindo a pessoa, aquele desencarnado para dentro de casa. Fica chamando, né? Por exemplo, você vai conversar com a pessoa, você vai conversar com um dos familiares da pessoa desencarnada, em 1 hora de conversa a pessoa fala 50 vezes no nome daquela pessoa desencarnada. Aquilo ali atordoa o espírito na parte espiritual, se ele não for assim mais esclarecido. Aquilo ali perturba ele. Se ele for um espírito assim mais sofredor, ele deixa o lugar onde se encontra e fica dentro de casa ali, junto com a pessoa, com os familiares, num estado de perturbação tremendo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que a doutrina dos espíritos até nos recomenda que tudo que ocorre numa casa espírita não se deve lá fora comentar. Porque o fato de lá fora você comentar o que ocorreu lá dentro da casa espírita já atrai aqueles espíritos que se manifestaram nos trabalhos naquele dia e que ali foram atendidos, socorridos e amparados, né? Então, são frequentes as aparições vaporosas, forma sobre a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que eles são afeiçoados. As aparições tangíveis são mais raras, né? Se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. É o caso do Dr. Bezerra de Menezes, coitadinho. Eurico Barçanufo, Bezerra de Menezes, esses espíritos, eles sofrem na parte espiritual. Porque muitos ainda acham que Eurico Barçanufo tem esse bigodinho. Essa coisa mais horrorosa do mundo. Você entendeu? Luiz, mas você tá se fazendo? Não estou se fazendo, não. Isso para eles é uma tortura. Ter que plasmar essa forma e se apresentar a nós aqui, ignorantes. Porque se Eurico Barçanufo se apresenta a nós aqui, médiuns videntes, assim, rejuvenescido, sem bigode, e nos diz, eu sou, né, o Eurico Barçanufo. Que o quê? Eu sou um impostor, obsessor. Bezerra de Menezes, por exemplo, se ele nos apresenta aqui aos médios videntes, sem aquela barba grande, aquele paletó sujo de mais de 100 e tantos anos, né? Paletó sujo, sem botão, né? Paletó rasgado.
barbudo, cabeludo. Se ele se apresenta aqui com a aparência de Reinaldo Gianecchini, que nos desculpe Reinaldo Gianecchini, mas é um estudo. Se ele se apresenta aqui com a aparência de Reinaldo Gianecchini, né? Eu sou o Bezerra de Menezes. E o que é esse impostor, obsessor? Sai fora, só. Nós conhecemos Bezerra de Menezes. O espírito é tão besta, né? Ele é tão ignorante. Nós conhecemos muito bem Dr. Bezerra de Menezes. Ora, ele é o meu mentor. Olha quanto o espírito é besta. Eu vou usar esse termo mesmo. Besta. Egoísta. Meu mentor. Você acha que eu não conheço o meu mentor? Ele é barbudo, cabeludo, paletó sujo. Até quando, né? Até quando esses espíritos vão ficar no plano espiritual se sacrificando, se torturando, torturando e sacrificando as suas aparências para satisfazer aqui a humanidade que não acorda? Ô povo tonto, gente. Então nós vamos para o próximo vídeo para continuar no mesmo assunto que explica a respeito das transfigurações.